Vamos lá. Voltamos à nossa grade que eu recebi aqui. Então, nós temos a proposta número 1, que é uma proposta que ela não vai ter debate sobre ela, pode ter alguma manifestação, mas já é um tema consagrado para o ano de 2016, que é tema dos festejos farroupilhas. E para apresentá-lo, Vinícius Brum, que vai se apresentar e dar suas credenciais aí, Vinícius. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Iracy. Não há problema nenhum de constrangimento. Eu me considero sempre muito à vontade quando estou na parceria desses amigos do movimento tradicionalista gaúcho. Casualmente, como a dona Odila, eu também me considero um pouco em casa, porque também sou natural desta cidade, apesar de ter saído daqui muito gurizinho ainda. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Brum, eu estou na presidência do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, desde janeiro de 2014, e também acumulo a função de presidente da Comissão Estadual de Organização dos Festejos Farroupilhas. Eu vou ser muito breve, porque essas questões são muito objetivas. A comissão esteve reunida no final de 2015 e deliberou o que se segue. A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, reunida no dia 22 de outubro de 2015, decidiu indicar para os festejos em 2016, quando se comemoram os 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense, o tema República das Carretas. A reflexão estará disposta nos seguintes tópicos. 1. República, uma ideia. Res mais pública, do latim, coisa de todos. 2. Revolução Francesa e maçonaria, veículos de divulgação. 3. A proclamação da República, Antônio de Sousa Neto nos campos do Ceival. 4. A instalação da República Rio-Grandense, eleição do primeiro governo, Piratini. 5. Os italianos na Revolução, republicanos e carbonários. 6. A imprensa, todos os jornais da República Rio-Grandense. 7. A organização do governo, as carretas como meio de transporte dos documentos. 8. A bandeira farroupilha, o hino farroupilha e o brasão, símbolos da República Rio-Grandense. 9. O fim da República, com o Tratado de Ponte Verde, um acordo para o fim das hostilidades. E 10. Ressurge a República com a proclamação no Brasil em 1889, destacando as figuras de Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, e no Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Por ocasião do primeiro centenário da Revolução, de 1835, portanto, em 1935, foi publicado em Porto Alegre pela Livraria do Globo um livro chamado Cancioneiro da Revolução de 1835, recolhido e comentado por Apolinário Porto Alegre. Abrindo aspas para citar um pequeno trecho, Apolinário Porto Alegre diz o seguinte: no dia 12 de setembro, no seu acampamento à margem do rio Jaguarão, junto ao Paço do Lajeado, proclamou o valoroso guerreiro a República Rio-Grandense. 1000 aclamações retumbaram, explosões de civismo que deviam repercutir em breve de coxilha em coxilha em todo o território rio-grandense, onde pulsasse um coração que servisse nobre e lealmente a causa da liberdade. Se a Neto não sobrassem outros títulos de glória, só este lhe bastaria para a posteridade. Nem nos venham dizer que somos irrequietos e insaciáveis, ou que quisemos sempre o que queremos hoje, e o que quereremos amanhã é o respeito à lei, às instituições democráticas e, portanto, à soberania popular. Governem-nos nestas condições e não há povo mais pacífico e menos dado a motins e tumultos. O autor, Apolinário Porto Alegre, salienta que reuniu sob a denominação de poesia popular os textos colhidos da tradição oral que fazem parte desta publicação. Textos que eram recitados à beira dos fogões de acampamento, em meio
a Revolução, que infelizmente não são em quantidade muito grandes, porque muitas dessas questões da oralidade acaba se perdendo. Mas, enfim, o estudo de Apolinário Porto Alegre e de alguns outros, como Carlos von Koselitz, Augusto Meyer, Simões Lopes Neto, trataram de resgatar alguns textos que nos são fundamentais. Eu selecionei aqui duas pequenas quadras, uma falando sobre Bento Gonçalves e outra falando sobre Antônio de Sousa Neto. Sobre Bento diz o seguinte: Bento Gonçalves da Silva, da liberdade é o guia, é herói porque detesta a infame tirania. E um outro, dedicado ao proclamador: hei de mandar escrever por montanhas e deserto, em letras douro este nome, Antônio de Sousa Neto. As páginas da história dos povos serão sempre exemplares. É por seus acertos e por seus erros que a humanidade prossegue. Entendemos esta data, que marca os 180 anos de um episódio tão marcante na vida do Estado e do país, deva ser revisitada, comemorada, debatida, e as discussões sobre o tema haverão de ampliar o espectro de conhecimento e de compreensão da nossa jornada enquanto cultura e sociedade identificáveis. Segue ainda no documento, que eu não vou me furtar de ler nesse momento, mas segue uma bibliografia indicativa com autores dos mais conceituados da história, historiadores do Rio Grande do Sul, sociólogos, enfim, e mesmo na parte mais ficcional, porque esse nome, República das Carretas, é título de um dos romances de Luiz Carlos Barbosa Lessa, que me parece emblemático para contar essa história, na questão de como esta república, que permaneceu por 10 anos tentando marcar uma posição em defesa, principalmente dos direitos humanos, dos direitos civis, o amor à liberdade, o respeito dos governos centrais. Hoje parece que isso até volta à moda de alguma forma, essa questão da discussão do federalismo, do país como uma federação, onde os estados tenham o mesmo protagonismo, com o mesmo respeito, com o mesmo equilíbrio e, principalmente, com o mesmo olhar atento e justo do governo central. Então, segue-se uma bibliografia, esse material já foi encaminhado ao Congresso, está à disposição, e esta é a colaboração da comissão que organiza os festejos Farroupilha, que tem assento entre outras instituições de governo, como a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Estado da Cultura, o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, a Brigada Militar, acho que nomeei-os todos. Enfim, eu desejo a todos um excelente congresso e que nós tenhamos sempre a luz que nos legaram esses ancestrais, que fizeram ora a pata de cavalo e ora também bem montados num ideário que permanece atual, a iluminação do nosso caminho. Felicidade a todos, foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado. Tema apresentado, não é um tema que vai à votação, né, porque ele já tinha sido proposto, definido. Então, nós agradecemos pela explanação do assunto.